acho que nós não temos muitas questões. Eu acho que nós podemos passar a primeira do Dr. Rosim. O professor Rômulo mostrou o risco da introdução dos agentes pelos aeroportos. Qual seria a ação do Panaftosa se fosse introduzida uma cepa exótica de vírus aftoso na América do Sul? Primeiro, como laboratório de referência, eu acho que vamos receber esta cepa exótica. Por isso, a importância do laboratório de biossegurança para a identificação da cepa. Isto é a identificação da cepa. Vai ter todo um trabalho seguramente com a indústria para o desenvolvimento da vacuna. E um outro importante trabalho que não foi reportado é o estabelecimento de um banco de vacunas de antígeno regional. E a última COSALPA definiu o estabelecimento de um banco de vacuna e antígeno regional, e neste momento estamos discutindo uma proposta com os países para estabelecer este banco. Em termos de outro aporte, seguramente seria a cooperação técnica na investigação e no trabalho nos focos, logicamente mobilizando profissionais de outros países, facilitando este processo de resposta e investigação. E provavelmente também a comunicação, a parte de comunicação resta com os países, mas se tiver um importante foco, eu acho que temos que, assim como foi feito em outra situação em 2009, 2010, se houve a suspeita que se tinha uma nova cepa, tuvimos que intervenir, fazer uma nota técnica, definir nossa posição. Como rolo de um organismo internacional é de estar atrás dos países, dar suporte técnico, mobilizar recursos e facilitar as atividades. Gracias. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Meu nome é Marieta e eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui na banca, comissão organizadora. É uma oportunidade de aprendizado e também de representar o Instituto Mineiro de Agropecuária. Nós temos aqui uma pergunta direcionada ao professor Romário, dizendo o seguinte: a resistência é mais induzida pela super ou subdosagem? E em seguida, também já poderia fazer as duas, uma outra pergunta seria: vacinas contra parasitas seria uma alternativa viável no longo prazo? Bom, com relação à primeira questão, se a resistência advém de uma hiperdosagem ou de uma subdosagem. Todo processo de aplicação de um antiparasitário, um antibiótico, se naquela população existe o gene da resistência, ele faz um processo de seleção. No caso nosso, a situação mais grave que nós temos é o excesso de aplicações, né? Muitas vezes em subdoses, é que faz haver um processo de seleção muito acelerado. Acho que o Marcelo colocou isso aí muito bem naquela escada, mostrando os níveis em que a resistência ainda é administrável e quando ela se perde toda a ação. Então, eu acredito que ele vai abordar um pouco desse assunto também. Então, resistência é um reflexo direto do processo intensivo de seleção. Nós selecionamos os tipos resistentes como nós selecionamos
animais para a produção de boa qualidade. Portanto, os parasitos que nós selecionamos são da mais alta qualidade, são ótimos, são resistentes a tudo. A segunda questão é com relação à vacina. Existem muitos experimentos ao redor do mundo na busca de vacinas contra parasitos. Eu penso, pessoalmente, que esse é um caminho longo e não tem muita coisa no cenário mais próximo de uma coisa que seja utilizada. Nós temos respostas boas, mas que são contrapostas por custos operacionais impossíveis de executar. Né? É o caso, por exemplo, de algumas vacinas com antígenos ocultos de carrapato, já existe há bastante tempo, mas na origem, por exemplo, pararam de fabricar, é um problema na Austrália. As vacinas, só para lembrar um pouco dessas dificuldades, o pessoal que trabalha com malária vem tentando uma vacina contra a malária há quase 100 anos. Ainda não conseguiu se chegar a alguma coisa que seja muito boa. Nessas vacinas contra a malária, contra a babésia, que se chama de vacina, eu tenho restrições a chamar isso de vacina. Eu prefiro chamar esse tipo de coisa de premonição, que é um processo que a gente conhece com muito mais eficácia e sem levar conhecimento errado para o produtor. Né? Então, as vacinas são um sonho distante, na minha maneira de ver. O que nós temos que fazer é trabalhar os meios que nós temos com informação, cultura, linhas de ação definidas, para que a gente possa ainda aproveitar um pouco desse material que já existe. Agora, direcionada ao professor Marcelo. Dado que o maior desafio do agronegócio brasileiro é aumentar sua produtividade, e considerando aí a resistência, né, que já existe às drogas para tratamento dos parasitas, qual seria a melhor alternativa para o produtor brasileiro? Bom, eu acho que as alternativas são várias, né? A primeira delas é não ir com muita sede ao pote. E é o que a gente faz. Então esse é um dos erros maiores, que é buscar a intensificação a todo custo e a artificialização do sistema. Uma vez que nós temos produtores com uma área limitada e que ele passa na propriedade rural com vários desafios climáticos durante o ano, fazendo com que aquela densidade animal em uma certa época do ano passe a ser um excesso de animais em outras épocas do ano, por exemplo, vocês estão vendo a seca que está aí fora, isso já é insustentável. Então, para que a gente tivesse um sistema adequado, esse sistema deveria ser móvel, para que a gente não entrasse em estresse na nossa propriedade eventualmente. Claro, isso não é, e aí nós enfrentamos então a situação de que o produtor quer sempre buscar a maximização, e infelizmente a maximização leva ou tem um custo exageradamente alto. O que nós deveremos fazer, o que nós temos a obrigação de fazer é a otimização da cadeia agropecuária. E nesse conceito existe uma mudança muito grande. Um paradigma de aumentar a produção agropecuária, isso não tenha dúvida nenhuma que todos queremos, mas existe este custo. Então, o custo do progresso, né? Então, o Brasil cresceu 3% e é pouco. Não é pouco, coisíssima nenhuma. Cresça bem 3% que você vai crescer muito bem. Ah, não, nós precisamos aumentar a meta para 6%. Este é o problema. O problema é o conceito de maximização, de ir exatamente com muita sede ao pote. Doutor Romário, posso abordar um pouquinho sobre subdose e vacina? Bom, eu quero ser breve nas minhas palavras também. Sobredose e subdose. Ou subdose e superdose. Então, se você tem subdose de um lado, você tem superdose do outro lado, mas você tem a dose no meio, né? Então, ninguém fala da dose. Ah, por que subdose causa resistência e a superdose também causa resistência? E a dose? A dose também causa. Então, se nós colocarmos um modelo, se nós colocarmos, por exemplo, uma placa de Petri e uma dose, uma subdose e uma superdose, certo? Coerentemente,
digamos que você vai optar, se você tiver uma resposta a assinalar essas três, você vai colocar numa superdose, é a que causa maior resistência, certo? É a que causa maior resistência, sim senhor. A dose causa menos que a superdose e a subdose vai causar menos do que a dose e a superdose. Mas claro que isso não tem. Então se a pergunta é, a subdose causa resistência? Certamente ela causa resistência, mas ela causa menos do que a dose e do que a superdose. Ok? Ficou bem claro. É didático. Com relação a vacinas, nós temos hoje sendo pesquisada a vacina H11 para o Hemoncus contortus, que seria o nosso próximo milagre. O grande problema é que nós não conseguimos produzir a proteína recombinante. A proteína recombinante ela tem uma variabilidade muito grande em termos de eficácia final. Nós temos a proteína nativa, que funciona muito bem, mas essa proteína nativa nós sabemos que ela é também formada por um complexo de proteínas, não é só a H11. São vários isotipos dentro da H11. O que acontece é que toda vez que a gente vai isolar para produzir a proteína recombinante, ela sai com uma informação muito específica, e nós, como temos uma população parasitária extremamente poligênica, essa resposta ela cai na eficácia. Então ela pode ter 20%, como ela pode ter 68%, 69%. Nós temos também proteínas, vacinas de proteína do complexo ASP1, e a ASP1 está sendo testada para a osteotágia, mais na Europa, que é um problema muito europeu, a osteotagiose, e também está sendo testada para a copélia. Nós devemos começar o trabalho com a ASP1, a gente trabalha já com a H11, tá? Então, muito difícil. A gente agora vai começar com a ASP1, e a ASP1 você tem que fazer um painel de proteínas isoladas dessa ASP1 e também eleger proteínas candidatas, subunidades dessa proteína, para tentar eleger uma candidata que seja factível de crescer, de produzir. Obviamente a gente quer uma eficácia. Não tem nada no pipeline, né? Não tem nada pronto para ser lançado, isso não tem mesmo, mas a expectativa é muito grande e certamente essa seria a melhor alternativa de controle, visto que as infecções, as doenças infecciosas, muitas delas têm a vacina e funcionam muito bem. Professor Marcelo, só mais uma pergunta, aproveitando a sua fala. Existem alternativas às lactonas macrocíclicas a curto prazo? Bom, acaba de chegar no mercado um produto novo da Novartis, a base química chama-se Monepantel, e ele é de uma família nova de produtos químicos. A família dele é chamada de AAD, então são acetonitrilos, derivados de acetonitrilos. O nome comercial chama-se Zoetis, já está disponível no mercado, é um produto caríssimo hoje, né? Entretanto, a Novartis quer que essa molécula seja utilizada com a maior cautela possível. Eu tenho minhas dúvidas, porque produtores que têm um alto poder aquisitivo vão usar isso igual água. Já foi relatado o primeiro caso de resistência às Zoetis, uma droga que é de uma nova família química, é de um novo mecanismo de ação. Ela já foi relatada o primeiro caso de resistência às Zoetis antes de ela se tornar popular. O risco que a gente corre fazendo mau uso. Muito obrigado. É o seguinte, durante as apresentações, eu gostaria de fazer algumas considerações e aí talvez todos pudessem com certeza colaborar com relação a isso. Então, representando o serviço oficial, eu aqui desde o início fui anotando algumas coisas também em relação às palestras, e eu vejo que realmente assim, trânsito animal ele é bastante complexo e é uma demanda que nós temos diária no serviço oficial. E eu vejo também, quando a gente faz uma retrospectiva,
em relação a controle de doenças e erradicação de uma série de doenças e outras infecções e agravos, e vejo que o Brasil realmente evoluiu muito. E se a gente pensar principalmente no controle e erradicação da febre aftosa, a gente vai ver como o Brasil evoluiu, né? E quase 80% do nosso rebanho hoje estão em áreas livres de febre aftosa. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa em relação à febre aftosa, né? Até com a participação do professor João Paulo Haddad também. E a gente vê assim que na década de 70, 80 e 90, como que isso foi importante, como a gente estudou trânsito, né? Foram vários trabalhos, monografias, teses, mostrando essa complexidade do trânsito em relação às formas de organização da produção pecuária. E isso ajudou muito. Mas eu vejo que hoje ainda nós temos outros desafios, né? Nós temos hoje uma complexidade tão grande desse trânsito, e quando a gente pensa em área livre, eu vejo que a nossa demanda e a nossa capacidade de ação e toda a nossa, digamos assim, as ações que são definidas, elas requerem muito mais conhecimento ainda mais específico desse trânsito. Se antes a gente tinha uma visão global, macro, e era possível trabalhar com isso, hoje eu vejo que nós temos que estar trabalhando, como muito bem o professor João Paulo colocou, talvez pegar uma lupa, não esquecer o macro, mas pegar uma lupa e olhar nessas unidades produtivas que são as propriedades. Se antes a gente trabalhava com ações gerais, comuns a várias regiões e propriedades, hoje a gente vê que a gente tem que trabalhar e cada vez mais isso está exigido de nós, essas particularidades e essas especificidades. Então é preciso trabalhar e direcionar uma ação de vigilância para uma propriedade que tem uma maior probabilidade do vírus reintroduzir. É preciso que a gente estude esses circuitos, né, de trânsito e que mostre e aponte aquelas unidades produtivas que talvez são as principais que temos que ter um maior controle, um maior rigor. O professor também muito bem lembrou alguns trabalhos, eu havia listado aqui, da cooperação do serviço oficial em relação ao trânsito, que foi o estudo dos suínos. Nós temos uma demanda grande de conhecer essa particularidade do trânsito bovino. A gente conhece isso em nível macro, mas é preciso aprofundar. Vejo que a gente também evoluiu na questão do trânsito com relação à habilitação de médicos veterinários da iniciativa privada, a própria participação dos produtores em comunidade, quer dizer, isso vem contribuindo cada vez mais. O rebanho tem crescido, mas também os nossos registros de trânsito têm aumentado. E vejo que, além dos sistemas que a gente tem hoje informatizados, vejo que a gente também precisa, que são os desafios, precisa evoluir. Nós precisamos encontrar sistemas que sejam onde a gente possa gerenciar melhor esses dados e trabalhar de forma mais específica, direcionando essas ações para os lugares de maior risco, né? E então, fazendo essa retrospectiva, eu vejo, além disso, outros desafios. O professor mostrou bem trabalhos que o serviço oficial tem produzido junto às universidades, mas eu vejo que a gente tem outras demandas. E essa oportunidade de associar serviço oficial às demandas e questões de pesquisas, né, é bastante interessante. Eu acho que esse é um desafio para a gente trabalhar mais juntamente com esses dados, porque eu vejo que a universidade tem seu papel de pesquisas fomentadoras, pesquisas a longo prazo, mas o serviço oficial e o serviço de defesa, na minha experiência, tem demandas que são urgentes, e a gente trabalhar nessa pesquisa, talvez aplicada, se esse for o termo adequado, a dar resposta para aquelas demandas que nós estamos lidando no dia a dia e que precisamos de apoio. E temos conhecimento diferente, serviço oficial, sua experiência, a universidade formadora de conhecimento e tudo isso. Como eu disse também, nós evoluímos, e eu vi aqui também que nós hoje temos ferramentas que também vão nos permitir ter maior detalhamento e conhecimento dessa informação, e eu acho que o ideal é a gente procurar trabalhar juntos para formar produtos e aí a gente ter essa resposta, né, que o serviço precisa,
e ações mais eficientes, como foi falado aqui todo o tempo. Acho que um desafio também seria reduzir o trânsito irregular. Nós trabalhamos com as investigações de suspeitas, de casos prováveis de enfermidades, e ainda assim a gente vê que há ainda um trânsito irregular de animal. E o quanto isso é importante, e o risco inerente que está por trás desse trânsito irregular. Então, quando estamos fazendo uma investigação de suspeita, estávamos há 15 dias atrás numa região, trabalhando com 40 e poucas propriedades, numa investigação do caso provável de enfermidade vesicular. E aí estávamos num ecossistema de sistema de produção de leite. E não haviam os bezerros, os machos. Então, onde estão esses bezerros? É a pergunta que a gente se fazia. E isso é tão importante no momento que você está conduzindo uma investigação e que tem que traçar os vínculos epidemiológicos importantes. E que isso seria fundamental, né, conhecer esses vínculos, conhecer esse trânsito, para ter uma ação mais eficiente. Porque de repente estamos trabalhando no problema e aquelas unidades produtivas que já receberam animais, prováveis fontes de infecção, e que a gente não tem conhecimento. Então, eu achei o tema bastante interessante, é uma demanda grande. Só finalizando, para vocês terem ideia dessa complexidade, como muito bem o professor colocou, o professor João Paulo, no Brasil, em Minas Gerais, só aqui no estado, no ano de 2012, nós tivemos uma movimentação de 20 milhões de cabeças bovinas e suínas. Então, como que isso é complexo? Como que isso é um potencial, se nós tivermos aí uma provável fonte de infecção? Haja vista também as parasitoses, outras implicações, né? Então, só para ter ideia da dimensão. E o doutor João Paulo também havia comentado sobre o diferente grau de risco, e eu acho que isso é que a gente tem que crescer e conhecer um pouco mais. Quanto aos bovinos, foram movimentados em torno de 14 milhões, né? Porque 20 milhões seriam suínos e bovinos. Foram movimentados 14 milhões de bovinos no estado, 6 milhões para recria e engorda, o que é uma situação de maior risco. Nós temos aí 2,5 milhões de registro para abate, que seria uma situação de menor risco, mas nós temos circulando 6 milhões de cabeças de bovinos em áreas diferentes. Então, o animal é produzido numa região, ele vai ser recriado em outra, aí ele transita para uma outra propriedade e vai ser finalizado numa outra. Olhe lá, abatido ainda numa outra região. E finalizando, em termos de guias de trânsito animal, nós emitimos por ano em torno de 800.000 a 900 guias de trânsito animal. E essas GTAs, elas são emitidas, no caso dos bovinos, só pelo serviço oficial, mas no caso dos suínos e aves e outras espécies, pelo veterinário autônomo. Então, a participação desse veterinário autônomo da iniciativa privada é fundamental para o controle desse trânsito. E só finalizando, não só em relação às doenças, que nós estamos falando das viroses também, essas doenças onde a gente tem programas de coordenação nacional bem definidos. Eu também tive a oportunidade de trabalhar com varíola bovina, que é uma doença causada pelo pox vírus, e dos principais fatores de risco foi o trânsito de animais, a introdução de animais, né, doutor João Paulo? E além da mão do ordenador. Então, assim, achei bastante interessante, e se vocês puderem também contribuir, e veja assim, como é complexo, e é uma demanda que a gente tem. Eu acho que a oportunidade de trabalhar juntos, nós não podemos deixar de lado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu acho o seguinte, que o próximo passo, pelo menos na minha visão, né, é a questão de construção de mapas de risco, que é mais ou menos o que você falou, que seriam os mapas de risco baseados em propriedade, onde, através, por exemplo, de conceitos como receptividade, né, a capacidade de manter a doença naquele ambiente, né,
a gente teria condições melhores de otimizar o serviço de uma forma mais eficiente. Por quê? Porque a gente saberia exatamente aonde estão nossas propriedades mais problemáticas. A gente está fazendo isso junto com a Júnior na questão do suíno, que a